Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vídeo de manutenção aqui que a gente está fazendo no Del Rey. Se você aí não viu os vídeos anteriores, convido vocês aí a assistir os vídeos anteriores, onde a gente fez, olha, praticamente a montagem completa desse motor aqui que vocês estão vendo. Então, desde lá de uma parte de baixo, de uma inspeção. Olha, a única coisa que a gente não fez aqui nesse motor foi tirar os pistões, retirar as camisas ali do bloco, mas de resto, ou a gente inspecionou, viu a peça, ou a gente fez a substituição dela. Então, esse motor, a gente montou ele completo e a gente fez alguns testes, tá? Então, nos vídeos anteriores aí vocês viram até a gente fez o funcionamento dele. Mostrou para vocês ele funcionando, o motor estava bem certinho, bem regulado, né? Óbvio que a gente está sempre vendo, tá conferindo ali, testando ele, ainda mais esse tempo, tá quente, né? Ultimamente está bem quente aí, é legal para a gente estar fazendo o teste no radiador, tanto no radiador quanto na ventoinha eletromagnética, que a gente vai falar bastante nesse vídeo também. Além da ventoinha eletromagnética, a gente vai falar numa preparação que a gente faz aqui, que é fazer um sistema de emergência nessa parte de arrefecimento. Então fica de olho aí que a gente vai falar bastante sobre essa parte de emergência e a parte também do sistema original de arrefecimento aqui do Del Rey, do motor CHT 1.6. Bom, pessoal, dando sequência aí às informações aí que o Rafael começou com vocês, eu queria falar um pouquinho mais aqui a respeito do sistema de ventilação eletromagnético que o Del Rey tem. Nós sabemos, pessoal, que todo carro com arrefecimento a água, né, líquido, ele tem um ventilador aqui, ó, que fica logo atrás aqui do radiador. E a função desse ventilador, claro, auxiliar, né, retirar o calor do radiador, né, para fazer com que o carro trabalhe numa temperatura mais adequada. E como é que isso daqui funcionava nos carros mais antigos? Esse ventilador, ele girava direto. Conforme você funcionava o motor, o ventilador girava também, né? Isso acontecia nos carros mais antigos, como o próprio Corcel, por exemplo, né, o Corcel 1, né, que a gente acostumou chamar de Corcel 1, mas na verdade é uma nomenclatura que nunca foi oficializada, né? Então lá no primeiro Corcel, o ventilador aqui funcionava direto. E aí o que acontecia? Mesmo quando não havia necessidade desse reforço na ventilação, digamos assim, né? Essa ventilação ocorria, roubando parte da potência do motor, né? Então, aonde que entra o sistema eletromagnético? O carro aqui, né, o Del Rey no caso, o motor CHT, ele tem um sensor que fica aqui atrás, que faz a leitura da temperatura e só a partir de uma determinada temperatura é que esse ventilador vai ser acionado, a embreagem eletromagnética. Então, no momento que ele recebe o sinal do sensor, existe um acoplamento, né, o que também pode ser chamado de embreagem eletromagnética, que vai fazer com que esse ventilador gire só naquele momento necessário. E que momento seria esse necessário? Num trânsito mais pesado, né? Ou mesmo numa subida de serra, onde você exige mais do motor e, consequentemente, você vai precisar de maior poder na refrigeração. E naqueles momentos que não há necessidade, né? Por exemplo, numa estrada que você está andando lá num trecho plano, ou mesmo numa descida, esse ventilador não vai funcionar poupando a potência do automóvel. Então dá para ganhar aí tipo 2, 3 cavalos, alguma coisa por volta disso, no caso do motor desse daqui. Isso vai se refletir numa performance melhor e vai refletir também na economia de combustível. Bom, pessoal, como surgiu esse sistema aqui na linha Del Rey? Eu queria mostrar para vocês um fato histórico interessante. Essa revista aqui, pessoal, é a revista Quatro Rodas, é uma edição de agosto de 1978, onde existe uma propaganda aqui da marca Vapsa, falando exatamente sobre esse sistema, né, usando aí o Corcel 2 aí como referência. E essa propaganda, né, ela é feita pela empresa Vapsa, uma empresa que é extinta, não existe mais.
Então, na verdade, foi a Vapsa quem fez o desenvolvimento desse dispositivo, da embreagem eletromagnética. Então, no texto aqui, que vocês vão poder ver aí com mais detalhe, com mais clareza, ou até mesmo para quem coleciona a revista Quatro Rodas, né? É só vocês darem uma pesquisada aí que vocês vão encontrar essa propaganda. Ela descreve o sistema, né? E o interessante é que eles falam no texto que esse sistema poderia ser adaptado no Corcel antigo que não tinha. Ou seja, isso daqui primeiro foi oferecido como um acessório para depois ser incorporado como um produto de linha no Corcel 2, que era vendido originalmente no Corcel 2. Então, nos Corcel 2 que não viam com isso daqui equipado, com esse dispositivo equipado originalmente, esse sistema da Vapsa poderia ser comprado e adaptado no Corcel 2. Já nos Del Rey, isso aí já saía originalmente. Bom, pessoal, vocês sabem que a gente aqui na Rota do Asfalto, a gente não é muito adepto a ficar fazendo modificações, alterações. Nós acreditamos no projeto, acho que a gente é mais do que evidência de que esse motor é bom, né? Em função de todas as viagens e todo o uso que nós fizemos, você fala, pô, o carro tem mais de 500 mil quilômetros e sempre funcionou com o sistema original. Então ele funciona muito bem, muito bem. Então, de forma alguma, questionar a eficiência do sistema. Tá? Mas também vocês sabem que a gente é precavido. Então, em função disso, a gente enxergou que seria muito interessante ter um sistema de emergência. Então, tudo pode falhar um dia. Então, se um dia esse sistema eletromagnético falha, foi aí que surgiu a ideia de a gente adaptar um sistema de emergência, uma ventoinha de emergência. Então, pessoal, sistema de emergência não significa que a gente vai desativar o sistema original. Como eu disse para vocês, nós acreditamos no sistema original, que funciona muito bem. Agora, o que nós vemos, o que algumas pessoas fazem, né? Anulam o sistema original. Então, simplesmente, ou colocam a bomba d'água do sistema dos carros que não tem esse sistema eletromagnético, dos Corcel 2 ou mesmo do Corcel antigo, né, onde esse sistema é inexistente, ou simplesmente soldam a polia e fazem com que o sistema seja um sistema mecânico novamente, perdendo as vantagens que o sistema eletromagnético oferece. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ventoinha elétrica. Então falamos ali do sistema eletromagnético e agora vamos falar um pouquinho aqui do sistema elétrico. Pessoal, eu fiz aqui a instalação, vou estar falando um pouquinho de toda essa instalação aqui, de como a gente fez, mas antes disso, eu queria falar para vocês uma coisa que muita gente acaba perguntando aqui, por que a gente não fez essa ligação sendo a ligação principal do motor, tá? Substituir a ventoinha eletromagnética pela elétrica. Bom, poderia sim, a gente poderia estar fazendo toda a ligação em cima daquele sensor de temperatura lá atrás, e acionando ela e simplesmente descartando essa aqui, ou esquecendo dela até, fazendo essa aqui ser a principal. Só que vocês concordam comigo que isso não vai ser um sistema de emergência, né? Se ela estiver ligado direto, eu não vou saber quando eu preciso realmente, eu não vou ter aquele ponto de emergência, poxa, o carro começou a esquentar, e aí o que eu faço? Por isso que ela é uma ligação externa, uma ligação independente. Ela não faz uma ligação nenhuma com uma parte de sensores, então eu não necessito de sensores para ligar essa ventoinha. Isso que é muito interessante. Toda a ligação dela é independente do sistema de arrefecimento do motor. Então, é interessante a gente partir desse princípio para mostrar para vocês a instalação dessa ventoinha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a instalação desse sistema de emergência. Pessoal, primeira coisa que eu falo para vocês, uma dica aqui para vocês estarem fazendo é retirar o capô. A maioria das peças aqui do motor, quando você retira o capô, facilita pra caramba quando você vai fazer uma manutenção. Quanto à retirada do capô, interessante, legal, eu tenho melhor esse acesso. Quanto à grade, essa eu preciso tirar, não tem jeito, eu preciso ter acesso a essa área aqui. Quanto à posição da ventoinha, isso é legal a gente estar passando para vocês. Tem bastante aí dúvidas em relação à posição.
Vocês podem ver que o sistema original eu tenho o radiador e depois a ventoinha. Esse é o sistema convencional, né? Então ali vai fazer com que a ventoinha retire aquele ar quente do radiador, tá? Ele vai puxar aquele ar, ele vai aspirar, né, aquele ar, jogando ele para trás. No caso aqui, ó, a gente colocou a ventoinha e depois o radiador, fazendo com que aquele ar frio que está vindo aqui da frente, né, do carro, vai estar jogando para cima do radiador, resfriando ele da mesma forma, tá? Então, os dois sistemas são sistemas eficientes. E a gente pode falar para vocês sem problema algum. Já testamos isso aqui, já testamos lá na Belina. A gente fez lá as etapas de rally, onde o motor acaba sofrendo bastante aí, muito calor. Nossa, aquelas ladeiras gigantescas, onde a gente tem que precisar da eficiência total do motor. Outro ponto é, por que a gente não colocou a ventoinha na frente, aqui ó, nesse mesmo lado? Poxa, vai estar colocando tudo no mesmo lado, vai se tornar mais eficiente assim? Não, pessoal, eu não posso colocar uma ventoinha de um lado e uma ventoinha do outro lado. Isso vai formar uma turbulência. Isso vai fazer com que aquele ar realmente não vá sair do meio. E o meio vai estar o quê? Aquele sanduíche vai ser feito com o radiador. É nele que a gente precisa retirar todo aquele ar quente e não permanecer ali nele, tá? Então a gente já estudou e passou que o local certo da ventoinha é nessa lateral e a outra ventoinha original fica na outra lateral, fazendo com que não tenha essa turbulência. Então se eu tiro o ar quente daqui, eu também posso estar tirando o ar quente do outro lado. Aí sim ele se torna eficiente. A gente pode falar também de alguns exemplos que carros saem também de montadora com esse sistema, tá? Então não é só, vocês fizeram, então é um sistema que vocês estão testando agora. De jeito nenhum. Isso aqui também é feito por montadora, dependendo da localização, do espaço que eles têm. Já que a gente também aqui não tem espaço para colocar do outro lado. Então eu tenho espaço aqui, vou estar colocando aqui. Outra coisa é o tamanho dessa ventoinha. Olha o tamanho dela perto da ventoinha original. Ela já é maior, mais eficiente ainda também. Outro ponto importante, pessoal, é a fixação dela na estrutura do carro. A gente não gosta de ficar fazendo buraco. Nossa, vamos fazer um furo aqui, vamos passar por ali, vamos... Não, eu tento aproveitar, nós aqui tentamos aproveitar o máximo possível da já furação do carro. Então a furação lá de fabricação da própria peça. Então, eu tenho um furo aqui, vamos aproveitar ele, vamos fixar. Ele tem que ficar bem fixo mesmo, tá? Então vocês podem observar que ele está bem travado aqui. A gente faz toda essa fixação metálica, tá? Então aí, ó, eu aproveito os pontos de fixação original mesmo do carro, furação original, para a gente estar fazendo essa ligação aqui da ventoinha elétrica. Então aqui, pessoal, na ligação aqui, onde a gente vai fazer a ligação elétrica, tá? Então nós colocamos a gente passa toda essa fiação na parte original mesmo, tá? Por onde passa toda a fiação, passa a fiação aqui do alternador, do distribuidor, para não estar ficando aparente, né? Aquele fio, como se fosse realmente uma adaptação, né? Então para ele estar passando bonitinho ali por dentro, né? Depois faz aqui a introdução dele nos dutos, aqui onde a gente vai estar saindo aqui nessa caixa aqui de inspeção, caixa de fusível e dos relés. Nós fazemos uma ligação onde a gente utiliza fusível, tá? Fusível no sistema é muito importante. Por quê? Porque se estiver tendo algum pico, né, nós não utilizamos aqui nenhum momento onde a gente faz um corte na fiação no meio do caminho. Isso é ruim também, né? Pode estar tendo alguma resistência ali no meio do caminho. Então tentamos ao máximo não ter uma conexão no meio, né? Fazemos então toda a passagem dos fios sem fazer aquele meio onde você pode ter alguma resistência naquele meio do caminho, para evitar esses picos também. Pode acontecer, pode vir lá do motor,
pode vir lá do botão interno também, pode dar algum mau contato e vir esse pico. Para não acontecer de queimar o motor ou algum outro componente mais caro aqui do motor, nós introduzimos um fusível, tá? Esse fusível vai fazer com que ele acaba queimando, né? Para trocar é muito mais barato do que o outro componente que pode estar queimando. Outra coisa, nós utilizamos aqui relé nesse sistema. Por que utilizar relé é importante? Para você não ter aquela perda muito grande no funcionamento do motor. Tá? Então, fizemos o teste ligando diretamente e ligando pelo relé. Isso dá uma diferença gigantesca. Tá? Então, no momento que a gente está lá, ligou na bateria 12 volts, liguei sem o relé diretamente, você vai ver que dá uma queda de quase 1 volt. Tá? Vai dos 12 volts para 11.2, 11.1. Então é uma queda muito grande enquanto ela estiver em funcionamento. Outra coisa, a velocidade dela também fica menor, porque você está puxando muito. Coloquei o relé, ele vai auxiliar demais nisso. Na hora que a gente coloca o relé, você vai ver que vai ter uma queda aí de 0,3, 0,4, se é que chega tudo isso. Tá? Então dos 12 volts vai parar nos 11,7, 11,6 e a velocidade do ventilador vai ficar maior. Tá? Então você acaba não forçando essa fiação quando a gente utiliza o relé. E aqui, pessoal, outro ponto importante é a ligação de emergência num botão, um acionamento aqui dentro do carro. Posso estar comprando um botão paralelo, posso estar colocando ele aqui embaixo do painel, posso estar colocando em qualquer ponta. Mas o que a gente gosta de fazer é utilizar um botão original do carro, tá? Um botão onde ele vai ficar mais escondido, mais discreto aqui do painel, onde eu posso acionar com facilidade também, sem ter que ficar buscando ele no meio de uma emergência. E eu faço a ligação dele aqui no próprio painel, onde eu faço a introdução dele aqui no painel, e um botão que ele já de fábrica ele aguenta uma corrente mais alta. Então eu posso fazer a ligação dele num botão de resistência ali do desembaçador traseiro, como a gente já fez aqui também aqui em outros carros aqui dos clientes. Posso também estar fazendo aqui, ó, uma ligação no farol auxiliar, né? Como está sendo feito aqui no Del Rey. Então eu posso estar fazendo em diversos botões aqui de acionamento do painel original. Um que a gente fala, sempre um conselho, é utilizar aí de uma marca boa esse botão aqui. Tá? Então aí, ó, só mostrar para vocês o funcionamento. Então, ó, vem aqui, ó, e aciono a ventoinha interno do carro mesmo. Então, pessoal, essa é a ligação, essa é a fixação aqui também que a gente quis mostrar para vocês. O funcionamento dela, a gente já fez diversos testes aí e fizemos inclusive o teste de desligar a ventoinha eletromagnética e só manter essa ventoinha, que seria o teste principal, né, para ver se ela é o suficiente para baixar a temperatura do motor. E realmente, tá? Desligando essa aqui, só funcionando com a ventoinha de emergência, dá para você sair tranquilamente de qualquer tipo de situação aí de subir a temperatura por causa da ventoinha eletromagnética que não está travando. Queremos agradecer aí a Gauss, que é quem fabrica essa ventoinha e é uma grande aí
apoiador aqui do projeto, que nos enviou tanto essa ventoinha quanto a ventoinha ali da Belina pra gente. Então, muito obrigado aí a Gauss. E pessoal, uma coisa importante, se vocês gostaram assim desse sistema de emergência, se vocês querem ter esse sistema de emergência no carro de vocês, fala com a gente. Tem o site, vou estar colocando o site aí também, tem o nosso contato, fala com a gente que a gente instala esse sistema de emergência no carro de você também. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, manda para aquele amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Compartilha com ele, deixa o curtir aí embaixo e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais pessoal!